Olá, tudo bem? Eu estou fazendo uma série de vídeos apresentando algumas editoras de livro escritos em inglês e calibrados por níveis para que venha melhor se adaptar ao vocabulário do estudante. Na minha opinião, o vocabulário do estudante ele não é um limitador para você escolher o nível do livro que você quer ler. Por exemplo, eu estou agora com a editora da Richmond Readers. Olha aqui, ó, Richmond. Tá? A gente já falou de outras editoras: Penguin, Macmillan, Oxford, Cambridge. E agora nós estamos falando da Richmond. Então é a mesma coisa. Assim, eu não encontrei tanto conteúdo disponível de livro da Richmond no ambiente que eu estava enquanto eu estava comprando esses livros, né? Com o passar dos anos, dos meses, do tempo, eu ia numa livraria, comprava o livro, e a Richmond não tinha tanta disponibilidade quanto das outras editoras, né? Então, eu tenho 11 títulos dela. Com relação aos níveis de separação dos livros, né? Eu não sinto tanto não a diferença dos níveis. A questão é que vai ter mais palavra, que vai te fazer palavras novas, talvez que você não conhece, quando você pega um nível 6 e nível 1, entendeu? No nível 6 haverão mais palavras para você aprender do que no nível 1, né? E aí você tem que ficar parando, você que vai ler o livro para traduzir o significado da palavra, porque se ler a palavra e passar direto sem entender, eu não vejo muita vantagem, né? Então, às vezes a primeira leitura do livro, com muita palavra nova, você só fica traduzindo, entendeu? E talvez isso não seja tão motivador quando você já tem um pouco mais de conhecimento. Por exemplo, você pega aqui uma página aqui. Vou pegar um livro melhor aqui. Aqui, ó. Você está lendo aqui, tá? Quando você já tem um certo vocabulário, às vezes você pega uma palavra que você não conhece, aí você vem e anota o significado, né? Ó, tá vendo? Aí você anota aqui, ó, 2 significados. De toda a página, você não sabe o significado e o som, por exemplo, de 2 palavras. Isso é uma coisa. Quando você está começando o vocabulário, você tem pouco vocabulário, e aí você encontra uma página dessa, você vai praticamente traduzir a página toda, né? Só que assim, tem um lado bom nessa história, porque quando você começa a traduzir, porque assim, a primeira página, vamos supor que você não tem muito vocabulário, né? Primeira página vai ser aquela coisa, vai ter que traduzir tudo, né? Na segunda página, já menos, porque na primeira você já traduziu e assim, teoricamente você tem mais chance de saber o significado. Então todo o esforço que você fizer, por mais que você tenha pouco vocabulário, vale a pena em você entender o significado e o som da palavra de página a página, na sequência, do começo ao fim. Porque a chance de você chegar no fim do livro é de você ter menos palavras para traduzir, porque você já se esforçou desde o começo em estar procurando entender o significado daquela palavra, que basicamente é o prêmio pela aprendizagem, né? Por você estar fazendo a sua leitura. Aí aconteceu isso comigo. No começo, eu traduzia um monte de palavras. Aí eu falava, não, essa palavra eu já sei. Aí às vezes a palavra não era muito corriqueira, eu demorava um pouquinho mais.
por exemplo, para fixar, né? Aí eu lia uma outra história, uma outra página, um outro capítulo, outro livro, enfim, aquela palavra, falando essa palavra. Aí eu ia lá, sem a preocupação de querer saber tudo, checava no dicionário, escrevia o som, aí já lembrava do significado, lembrava de tudo. E eu tenho o hábito também, eu tinha, né? Tenho, de fazer um pontinho. Toda palavra que aparece, toda palavra que aparece nova, eu marcava um pontinho aqui, ó, do lado da palavra, no dicionário, para saber que eu já visitei aquela palavra no dicionário. Então esse daqui já tá surradinho, ele já me acompanhou muito. Aí tem um outro aqui, que é o mais novo. Então aquela anotação do pontinho de lápis do lado da palavra não é em todos os dicionários que eu tenho aqui. Bom, vamos lá. Richmond Readers, The Black Mountain, level 1, The Red Balloon, nível 1, Monster House. Achei teen, achei bem assim, juvenil, interessante e tal. Nível 1, Mystery on Elm Street. Nível 2, Cragen Castle Mystery. Nível 2, Batman Begins. Também achei assim interessante para faixa etária, né? Acho que é mais teen, mais jovem e tal. Grandpa. Nível 3, Cold Feet. Nível 3, assim, achei normal. Né? Angela's Ashes. Esse daqui eu achei uma história de muita superação, viu? Muito interessante. Level 3. The Web. Página Stage 4. The Adventures of Tom Sawyer. Tá vendo? Então, ele tá falando que é Mark Twain, né? Mas ele é rebritoso, quer ver? Adapted by Palm Davis. Entendeu? Então, assim, o original é Mark Twain. Desse daqui, mas foi adapted. Né? E aí tem ilustração, tal, mexe com emoção. Então, é assim, o Richmond, que nem eu disse, né? Só sendo repetitivo. Eu não encontrei uma vasta oferta em livrarias, mas tem e é uma opção real. Tá bom? Então, se eu não me apresentei, meu nome é Carlos, peço desculpa por ter falado disso agora. Mas eu sou idealizador desse canal e ele foi feito para você que tem interesse em aprender idioma, o inglês, estando no Brasil com baixo custo, através da leitura. Tá, o grande problema do estudante, pelo menos eu falo muito da minha experiência, né? Apesar de não representar o espectro de 100% da realidade, mas o som da palavra, né? Então aqui nesse canal a gente vai procurar explicar o som da palavra, como você pega no dicionário, para não ter que ter uma pessoa disponível para ficar falando o som para você, soletrando o som para você. Aqui você aprende o som da palavra usando o dicionário. E eu desenvolvi uma técnica, depois de ter morado na Nova Zelândia, de que é possível isso. Você aprendeu o som e o significado da palavra através do enredo da história. Porque uma coisa é você falar a palavra solta. Outra coisa é você colocar a palavra num contexto de um livro que vai te dar um enredo. E aí isso, na minha opinião, te facilita compreender o significado daquela palavra.
né? E fixação mais tranquila. Outro ponto-chave também que eu valorizo muito é a questão do falar e ouvir e do entender o idioma para depois, num segundo momento, estudar mais intensamente a gramática. Só você fazer uma reflexão da criança pré-alfabetizada, né, ou que teve a instrução da parte gramatical do português no Brasil, que antes de ela chegar na sala de aula, ela já entendia as coisas. Já entendia, já falava, já sabia se comunicar. Então a gente aqui, de maneira nenhuma, tem a pretensão de ser excelência em gramática. Excelência em gramática é o editor aqui, ó, que escreveu aqui, ó, perfeitamente, usando a gramática, né, inglesa para compor as orações, os pronomes, provérbios, aí sim, aí eles são os mestres em gramática. Aqui fala sobre leitura, fala sobre o livro, né, a história do livro e da monitoria online. Então, para a pessoa que tem interesse em aprender, ela lê o livro, né, e a gente marca uma monitoria online. E aí nós vamos falar sobre o livro. O que aconteceu com a história? E o cara, como que foi? E como terminou? E o que aconteceu no dia tal? E a gente fica conversando, entendeu? Sobre o livro. A ideia é que você leia em inglês, entenda, releia, ouça, até você entender o capítulo, a página, o livro todo. E aí, a partir do momento que você tiver entendido aquela parte, né, que você leu, então aí a gente faz uma monitoria e fala sobre aquele assunto. O que a gente discute, a gente debate, no bom sentido da palavra, a compreensão do que você leu em inglês, tá? E aí a gente fala em português mesmo, e na medida do possível a gente fala uma frase ou outra em inglês, e aí a gente vai tirando dúvidas, enfim, tá? Então, obrigado e bons estudos.